Bom, gente, eu trouxe um tema que é um desafio no mercado esquadria, né, que é a questão da falta de mão de obra, né? Então, eu fui convidado justamente para explanar esse tema. É, Isso também eu trato na minha disciplina, mas hoje é um resumo aí de algumas estratégias que podem ser feitas para você conseguir conquistar a equipe certa, engajar e reter, né? Porque às vezes a gente contrata e nem sempre a gente consegue fazer isso, manter ele dentro da empresa. E aí a gente entra na questão de um pouco, vou falar um pouco do meu trabalho, né? Eu atuo, tenho mais de 30 anos no mercado esquadria, sou antiga de mercado esquadria. Minha formação é engenheira civil, tem a questão também, formei em engenharia de segurança, justamente porque a minha vida é tratar com equipe, então eu trabalho dentro de fábrica, dentro de produção. E fui estudando aí ao longo dos anos, justamente direcionada às pessoas, né? Uma boa engenheira falam que é uma excelente administradora. Então, eu segui essa linha, de gestão mesmo, e é a minha paixão de vida. Quando a gente pensa em rotatividade, né, a gente sabe que realmente um custo muito alto, a rotatividade dentro de uma empresa, né? Primeiro, que a gente tem a questão do custo do recrutamento e do treinamento, que vai muito tempo, vai dinheiro. Nem sempre os novos que são treinados ficam. Aí a gente também tem a outra questão, que é a questão da produtividade, né? Nem sempre aqueles que entram, eles já vêm com experiência, você tem que treinar. E também o custo trabalhista disso tudo, né? Porque o entra e sai de pessoas dentro da empresa é um custo, porque é rescisão, e vai impactando nas finanças. Então, a rotatividade é um problema muito sério, porque impacta em todas as áreas, né? Desde a produção até a entrega do cliente. E aí, o custo da rotatividade, às vezes a gente não pensa, né? Quando pensa, demite, contratou, demite de novo, e demite de novo. Esse não deu certo, e tudo bem, né? Parece que está tudo bem, mas isso não está certo, porque, na verdade, esse custo, às vezes, ele chega a ser duas vezes o salário anual do colaborador, a produção não, né? Ela para, ela não consegue ter uma sequência. O retrabalho também, né? Porque normalmente uma pessoa nova, ela não tem experiência, então ela vai fazer coisa errada, a gente sabe disso. E muitas vezes ele é contratado e é deixado, às vezes, contando parafuso, limpando a fábrica, porque não tem ninguém para treinar. Então, esse é um outro problema. Então, resumindo, a conclusão que a gente tem é que realmente, se a gente não investir nessa retenção, no contratar certo, esse problema vai continuar, porque o problema se começa lá atrás, né, quando vai contratar a pessoa. Mas aí o que a gente pode pensar, né? Qual a estratégia para resolver esse problema? Eu coloquei essa imagem de um quebra-cabeça porque realmente são pecinhas que ao longo dos anos, né, em tantos anos de gestão, a gente vai realmente observando, estudando e vendo o que tem que ser feito com grandes CEOs, porque esse não é um problema só do mercado de esquadria, né? O mundo, que a partir do momento que você tem uma empresa, você tem um problema com gente, com processo e com gente, né? Então, esse é um problema geral. E isso a gente vê que tem o primeiro passo, eu falo, que é analisar a sua equipe. O que você tem que fazer? Bom, o analisar a equipe, eu falo que tem um senhor que eu sempre segui muito, que é o senhor Jack Welch. Ele é um CEO da GE, já falecido, né, já há muitos anos, e ele tem uma teoria que ele fala dos 20, 70, 10, se vocês não ouviram falar. Porque o que é analisar a equipe? Analisar a equipe, hoje, vamos supor, você tem uma empresa e você tem uma equipe lá rodando e você fala, tem hora que eu quero demitir todo mundo. Pode acontecer isso, a gente sabe disso, e isso é que não é o certo. Então, tem muita coisa errada se tiver essa frase rodando na sua empresa. Porque nesse modelo do Jack Welch, o que ele fala? Que 20% dentro de uma empresa tem que ser gestão. São as pessoas de alto desempenho, as pessoas que pensam, que são estratégicas, e devem ser retidos. Então, esses tratem muito bem. Pelo amor de Deus, essa é a primeira regra. A segunda regra é os 70%, são aquelas pessoas que fazem a empresa acontecer. Eles têm potencial e você tem que desenvolver eles, não tem muito o que fazer. E esses 70%, deixe eles serem 70%, é importante para o processo. E às vezes você quer que esses 70%, todo mundo seja 20%, e isso também não dá certo.
E tem os 10% que são aqueles que não deveriam estar lá, né? Eu falo que sempre tem numa empresa aquele 10% que você fala, não sei o que eu estou fazendo com ele. É porque ainda não chegou a hora certa de trocar, porque também não dá para você fazer uma reforma na equipe inteira de uma vez só. Você tem que ter um processo, né? Porque, afinal de contas, a empresa está andando. Então, essa primeira regra de você analisar a sua equipe é muito importante, porque quando você identifica quem são os 20%, você já começa a pensar em oportunidade, são as pessoas que você vai investir mais tempo. E os 70% você fala, bom, esses daqui eu tenho que tratar diferente, eu vou dar um suporte, vou dar treinamento, eu vou fazer um outro tipo de cuidado. E os 10% são aqueles lá, quando que eu vou demitir, quando eu vou colocar ele em outra posição, às vezes você pode até alocar e às vezes ele vai bem em outra posição, ou realmente tem que ser demitido, ele não é para estar lá. Então, essa é a primeira regra, né? Quando você tem uma empresa rodando, a primeira coisa, você tem que ver isso. Como que você faz, quem são as pessoas que você tem na empresa. A outra peça muito importante do nosso quebra-cabeça é você contratar a pessoa certa para o lugar certo. Todo mundo vai falar, mas a gente contrata a pessoa certa, a gente pensa que contrata para o lugar certo. Porque hoje existe metodologia, eu uso a metodologia DISC, tem outras ferramentas também que podem auxiliar, que ela ajuda o quê? Analisar o perfil da pessoa, se ela está certa para aquela vaga, para aquela função. E às vezes a gente contrata muito olhando o currículo dela. Ah, você trabalhou em tal empresa? Ah, tá bom, então você tem tantos anos de mercado, tá ótimo, então você está contratada. Você trabalha bem em equipe, tá bom, está contratada. Porém, às vezes a pessoa não tem a natureza certa para aquela função. Ah, mas eu preciso dela. Simplesmente está contratando errado. Ah, mas se precisa dela, está contratando uma peça errada para sua empresa. E quando você faz essa análise, né, você consegue analisar, por exemplo, uma equipe de fábrica, qual é a natureza que a pessoa tem que ter para aquela função. Então, normalmente, numa equipe de fábrica, a natureza é uma pessoa mais cadenciada, rotineira, que não precisa falar muito, porque ela vai fazer um processo rotineiro, né? Um processo, só vai executar. Não tem que nem, às vezes, pensar muito, é só pegar, às vezes, a peça, saber contar, medir, pronto, ok. E, às vezes, você ignora isso. A pessoa, você percebe que ela não tem muito foco, mas preciso dela. Vai dar problema o tempo inteiro na fábrica, isso é fato. E a questão da natureza de um comercial, de um administrativo, também é diferente de quando é para uma fábrica. Então, o RH, e tem que ter um RH dentro da empresa, alguém que cuide disso, é essa pessoa que tem essa função de encaixar a pessoa certa dentro da tua empresa. E aí sim você consegue fazer o seguinte: analisar se ela está no lugar certo e aí tratar de uma maneira diferenciada. Então, o segundo passo é esse: você contratar certo, você já tem a sua equipe lá que você já viu quem é os 20, 70, 10, vai contratar certo, aqueles que não estão certo, aí você vai saber que são os 10%, provavelmente, que você contratou errado. Vai fazer o quê? Aí você vai ter que resolver isso, porque é um trabalho a médio prazo, né? Não é em um mês que isso vai se acontecer. Então, existe uma estratégia que tem que ser montada para que isso tenha resultado. E aí a gente entra também num outro passo, né? Como motivar e reter a equipe? Se eu já sei quem são, eu já contratei certo, como que a gente pensa, como que a gente vai motivar essa equipe? Quando a gente entra nesse quesito, que eu gosto muito particularmente, né? Porque eu convivo com a equipe da fábrica e com os gestores, né? Todos são motivados por essa teoria, né? A pirâmide Maslow. Não sei se já ouviram falar, é uma teoria de um psicólogo, e ele fala que é a hierarquia das necessidades. Todos nós, independente, nós somos motivados por essas hierarquias, por essa hierarquia, né? Então, a gente busca as necessidades básicas, as necessidades psicológicas, né? A gente quer ter um relacionamento, ter uma autoestima, uma autorrealização, então, todos buscam isso. Independente se a pessoa tem muito dinheiro, se não tem, se estudou ou não, todo mundo busca isso. E dentro da empresa também não é diferente. Então, o funcionário em si, o que que ele quer? Ele quer primeiro cumprir esse básico, né? Ele vai ter lá as fisiológicas dele e a segurança. Como? Primeiro, as fisiológicas, a gente pensa assim, as básicas, uma ventilação, uma água potável não sendo quente, né? Porque eu já cheguei em fábrica, a água
A água do bebedouro era mais quente que do chá que eu estava bebendo. Então, isso também é importante. Como que eu vou reter? Como eu vou motivar uma pessoa nessa condição? Então, fornecer água e café pode aumentar o bem-estar por um baixo custo. Então, são coisas básicas, a gente não está falando de muita coisa. Bom, eu faço isso. Bom, o que mais você pode fazer pensando nessa necessidade fisiológica deles, né? Que todo mundo busca. A de segurança, aqui a gente pode pensar, às vezes eles querem um plano de saúde, às vezes até um auxílio na farmácia, tem muito isso, pode comprar na farmácia, já vi hoje, tem os cartões benefícios que faz tudo, na verdade a empresa não tem mais custo de nada, são parcerias, isso também conta muito na contratação e em reter, porque quando vai ser demitido, ou quando ele pensa em pedir demissão, a esposa vai falar, mas lembra, tem uma clínica boa que a gente leva o nosso filho, então são estratégias que a gente tem que pensar. E quem tem que pensar nisso, eu vou voltar a falar, é o RH. É o RH que pensa, não é o diretor que vende, não é o gestor da produção, é quem tem que cuidar da equipe. Então, outro ponto importante é as necessidades sociais, né? Quando entra nessa questão da pirâmide, a interação, às vezes, com o café da manhã em grupo é importante, coisas simples. Às vezes, um encontro mensal, você que é o gestor ou é o dono da empresa, ir lá tomar um café com eles. Tudo isso cria laços com eles. E todo mundo nessas necessidades sociais é justamente a gente quer pertencer à empresa. E o pertencimento faz a pessoa ficar. E em alguns momentos, o diretor ou o gestor acha que isso é desnecessário. E eu já escutei muitas vezes o funcionário falar: eu achava tão legal quando ele vinha aqui tomar café com a gente. E às vezes para o gestor, não, isso não tem nada a ver, mas para a empresa que tem que motivar, isso ajuda a reter. Incrível, né? E a necessidade de estima também, né? A gente pode pensar no funcionário do mês, quando ele faz aniversário de empresa. Você não precisa fazer um mega bônus. Você pode comprar um sonho de valsa, colocar um bilhetinho, muito obrigada pelos seus 2 anos, pelos seus 3 anos de empresa. São ações simples, que isso faz total diferença. E a autorrealização, eu falo que eles gostam quando a empresa, ele se sente importante dentro da empresa. Afinal, todo mundo quer se sentir importante em algum momento. Então, às vezes, treinamento simples, um gratuito online. Olha, ó, eu chamei uma pessoa para treinar você. Ó, tem essa pessoa que vai dar esse treinamento. Olha, tem um vídeo importante que você vai gostar. São essas necessidades, esse autorrealização é uma outra categoria também que todo mundo busca, então, em escalas diferentes. Então, para uma equipe de fábrica, isso conta muito. Ele se sente importante. Então, a gente já falou aí dos passos de como que a gente pode aí, óbvio, né? Muito rápido, porque hoje eu tenho pouquíssimo tempo para falar. Como que a gente pode saber quem está dentro da empresa, o como contratar certo, o como motivar. A pirâmide de Maslow aí é básico, você pode estudar ela, que você vai conseguir entender e buscar, podem me consultar depois. E outra peça fundamental é o RH. Quem tem que fazer essa função toda é o RH. Não é a pessoa que vai vender esquadria, não é o gestor que está cuidando dos processos, não é o diretor que está pensando como vai pagar as contas, não é o financeiro, muito menos o DP. Então, o RH ele tem essa função, a função dela é estratégico, é cuidar das pessoas, é isso, gestão de pessoas, né, recursos humanos. E isso poupa muito, eu acho que muito desgastes, né? Muito desgaste. A gente vê a questão hoje da NR1, que estão falando das doenças psicossociais. Por quê? Porque não tem, tiraram a gestão de pessoas. Então, o RH, ele entende de pessoas, ele vai promover esse ambiente, é ele que vai pensar, olha, o fulano fez aniversário de empresa, eu vou comprar um bis e escrever para ele. O senhor assina para mim? É isso que ela vai fazer, só isso, nada muito demais. Não vai gastar muito a mais. E ele é uma parceria, né? Ele é uma parceria com a gestão. Ela não está indo contra, pelo contrário, ela a todo momento ela defende a empresa, né? Eu trabalho nessa área há muitos anos, eu falo que a gente fica no meio do muro, né? Tem hora que eu tenho que pensar muito no diretor, eu também tenho que pensar na equipe, para trazer a solução para ambos, né? Porque todos têm que ficar felizes. O diretor não quer gastar muito e a equipe tem que estar motivada. Então, é realmente um trabalho desafiador, mas é possível, não é impossível.
dá para se fazer isso. E aí as tarefas dela é essa, né? Organizar os cargos e as funções, mostrar para a pessoa o que que ela vai executar, avaliar muito quem são os 20, 70, 10, como você pode ajudar eles a crescerem, como você pode não perder eles, né? Que essa é a função também. E o RH, sim, aí ele vai fazer a seleção certa, ele vai fazer uma integração da pessoa, né? Porque normalmente as pessoas não fazem integração, entram para trabalhar e, tipo, fica aí. Eu já vi contando parafuso. O que aconteceu com fulano? Ah, tá contando parafuso. Por quê? Porque não tem ninguém para fazer a integração. Então, a gente vê o impacto quando imagina ser contratado e você ir contar parafuso, né? Eu penso essa história sempre. Por quê? Porque não tinha um RH, não tem alguém cuidando desse momento e nem direcionando ele, orientando ele. Resumindo, a importância da retenção é algo assim que realmente é essencial para você reduzir seus custos, aumentar a sua produção, ter eficiência, né? E tem ferramentas para isso, e não é nada absurdo. Como eu disse, né, tem ferramenta de mapeamento, você pode ver a função que você precisa e mapear se está dentro ou fora. A pirâmide de Maslow é básica, básica e dá muito resultado. Então, assim, tem estratégias, basta realmente ter uma pessoa certa para cuidar disso. E o RH, né? Sem ela, eu acho que aí fica mais difícil, todo mundo, a pessoa que vende, que paga as contas e que tem que pensar em tudo, ainda também pensar nas pessoas, né? Eu acho que já é exigir demais mesmo, e aí fica pesado. Enfim, eu gostaria de deixar aí aberto para perguntas para vocês. A minha aula aqui foi simplesmente bem rápida hoje eu não tinha muito tempo, né? Então, eu gostaria de deixar aberta para perguntas e o que eu puder ajudar, eu estou aí à disposição. Hoje foi só para só, né? Só o gostinho de quero mais. Hoje foi assim, tipo, o resumo do resumo do resumo, né? Para dar um gostinho de quero mais. Mas a gente É, vai ter já o debate, né, entre nós, aí, os professores da pós, e aí vamos conversar mais um pouco. Pessoal, vocês querem tirar alguma dúvida com a professora aí? Coloquem no chat, já vão se habituando, né, em fazer essa comunicação no chat. Coloque aí no chat. No chat não, no QIA, né? Na verdade é no QIA. yeah. E as dúvidas, se querem perguntar alguma coisa, aproveitem essa oportunidade, independente se você, né, está matriculado ou não, né? Pode perguntar. É Uhum. lógico. Hoje, Tem só quem uma. está matriculado é que vai ter essa mentoria, né? Na verdade, isso não é nenhuma especialização, é mais uma mentoria que uma Exato. especialização, né? Os materiais estão incríveis, né? Alguns professores colocaram algumas planilhas para que vocês possam utilizar no dia a dia, estudo de casa, a professora André está trazendo estudo de casos assim, da experiência dela nas empresas, todos os professores trazem exemplos, estudo de caso, uma coisa incrível. É uma mentoria, na verdade, né? E que vocês vão aproveitar bastante. Professor André, ali no QIA, verifica se tem alguma pergunta que você. Tem uma pergunta aqui, né? Qual a dica para quem tem empresa pequena para conseguir uma pessoa para o RH? É, então, o ideal, eu digo assim, que às vezes não precisa ser a empresa é pequena, não é necessário uma pessoa ficar full time dentro da empresa o tempo inteiro. Então, às vezes uma pessoa 4 horas dentro da empresa já é bem suficiente. E acredito que tem muita gente que hoje está disponível de um RH, né? Eu mesma, às vezes, eu faço algumas coisas online, meu trabalho, eu tenho muito RH online que eu falo, que é organizar e ajudar a pessoa que está lá, que é de um RH, e que ela acaba dividindo a função dela com o BP, mas ela também não tem tempo de cuidar de um RH e montar estratégia. Então, tem possibilidades, tem opções aí de você estudar. Então, essa questão, ou trabalhar part-time, né, 4 horas por dia, eu posso auxiliar, tenho algumas pessoas que trabalham comigo que realmente trabalham nessa linha aí online, mediante aí as necessidades, né? Então, isso é possível sim, tá? É o Lucas Simões que questionou isso, e se quiser pode conversar comigo
que a gente, eu te auxilio aí em mais algumas dicas e possibilidades, tá? Professora Andréia, fala do software que vai ajudar a essas empresas Sim, menores sim, a conseguir, né, ter uma estrutura aí de RH. O sim. seu software que é uma coisa Eu tenho, incrível, né, que você sim, tem, sim, né, e que depois o pessoal que estiver na pós, você vai detalhar mais, né, mas sim, sim. pode falar aí, tá? Sem problema. Tá bom. Dentro desse RH online, eu disponibilizo um sistema que você pode fazer a gestão da sua equipe, né? Eu faço todo o cadastro, a gente faz a gestão de todos o que envolve a questão da equipe, né? Tanto cargos, as funções que eles têm que executar. Então, esse software, ele auxilia exatamente nessa gestão da equipe. E eu posso entre em contato que a gente volta a conversar e eu te passo mais detalhes sobre ele. E acredito que pode talvez te auxiliar também. Aí entrou outra pergunta aqui do Darcio, né? Empresa que não tem o RH como procede, então é a mesma resposta. Eu acho que tem que ter algo que organize, alguém que seja responsável por isso. Nessa questão, é o que eu disse, o Geotalentos, ele tem essa linha de trabalho, né? O terceirizar pessoas que não vivem dentro da empresa ou a realidade, eu acho muito difícil dar certo, porque você tem que saber os desafios que existem dentro da empresa para poder resolver, né? Dá para se fazer o quê? Ter um contato com uma pessoa muito, como é o meu trabalho, né? Na verdade, eu faço essa questão, essa consultoria online, mas eu deixo tudo estruturado para que alguém que esteja lá possa organizar e manter através do sistema, é possível fazer isso. E aí as estratégias, tanto de como motivar e treinamentos online, também é possível, mas tem que fazer uma estratégia, né? Se você quiser, a gente pode conversar e posso pensar no que seria ideal para você, porque às vezes a empresa tem, não sei quantos funcionários você tem, mas às vezes são os funcionários, sei, 20 pessoas, precisa de tratamento igual, né? Então, isso é importante se pensar. Mas dá para se pensar numa estratégia assim. O terceirizar, tipo, a pessoa só vai mandar a folha de pagamento, eu acho que isso, acho não, né? Isso não vai dar resultado nunca, né? Isso daí, para mim, meio. A pessoa tem que entender e viver a empresa um pouco. Mas a gente pode conversar. Professora André, Ah, tem mais algumas perguntas, vou pedir só para tem. você ser um pouquinho mais breve aí. Tá. Tem muitas perguntas Sim. importantes. Qual a melhor forma de proceder com o famoso funcionário estrela na empresa? Então, se ele realmente é estrela, se ele realmente ele é a pessoa que entrega e é teu braço direito, você tem que entender o porquê que tem essa questão da estrela, né? Então, se eu gosto de valorizar os funcionários antigos, eu tenho a filosofia que o funcionário antigo ele conhece a nossa história. Mas aí tem que pensar em feedback, o como orientar ele, conversas sinceras, né? Direcionar ele para, tipo, às vezes o ego dele não subir tanto. Eu acho que pode ser uma estratégia. Mas eu fico disponível para vocês podem me chamar no meu WhatsApp ou no meu Instagram para a gente conversar. Como podemos reduzir o retrabalho causado pelos instaladores? Treinamento, né? Para mim é processo e treinamento, isso não tem outra resposta. Então, os processos estão bem feitos, está tendo treinamento para eles, né? Ou simplesmente manda instalar. Aí para mim, a resposta é essa. Nos últimos anos, venho sofrendo questão de demissão e conseguir reter os talentos. Então, a questão da demissão é o que eu falei, né? Então, o que você tem feito para manter, reter aqueles funcionários, né? Como que está a gestão? Como que está o líder deles, né? Como que eles estão sendo tratados, né? O que você tem feito da pirâmide de Maslow com eles, né? Então, isso daí é importante avaliar. E como eu disse, eu fico à disposição, quem quiser conversar comigo pode me chamar no meu Instagram, gestão Andréa Freitas, gestão.andrea Freitas, tá? Ou o meu WhatsApp O- o- é o- acho que seu microfone ficou baixo ou é o meu som aqui que ficou? o meu microfone? Vocês estão Voltou? ouvindo bem aí a professora ou o meu som também ou não? Ficou baixo, né? Ficou um pouco Ficou baixo, sim. baixo?
É? Voltou, Hum, voltou. Agora melhorou. voltou? É, Voltou. pode ser. Tá bom, deve ser minha internet. Então é isso, gente. O que precisarem, eu fico à disposição. Podem entrar em contato. Teria imenso prazer de auxiliar. E a minha aula vai ser basicamente o tempo inteiro falando sobre esse tema, né? O como que a gente motiva, como que a gente faz para ele não ir embora, como faz o gestor ser um bom gestor, né? Porque às vezes a gente quer tanto que a equipe fique, mas quem é o gestor, né? Como que como que ele é treinado também, né? Qual é o treinamento que ele tem, né?